Oi, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao Mãozinha Amiga, podcast sobre o universo das pessoas com deficiência e outros papos. Eu sou Sara Santos, jornalista, influenciadora digital e mulher com deficiência, e tô aqui para te dar uma mãozinha para um mundo mais inclusivo. Bom, desde março do ano passado, o mundo vem sofrendo as consequências da pandemia da Covid-19. E aqui no Brasil, que foi o epicentro da doença, a situação ficou mais complicada ainda, né? A principal recomendação para evitar a transmissão da doença é o isolamento social. Então, os encontros, os abraços ficaram cada vez mais raros e as pessoas têm sofrido muito com isso. Os casos de depressão, de ansiedade, de estresse se sobressaíram durante esse tempo e agora é mais um desafio para a nossa população. Mas e se eu te contar que pessoas com deficiência sempre estiveram em quarentena? Pois é, a falta de acessibilidade, o preconceito da nossa sociedade faz com que muitas pessoas com deficiência permaneçam nas suas casas, sem trabalhar, sem estudar, sem se relacionar e conviver socialmente, estando sempre ali nos cuidados da própria família. E o isolamento social já é uma realidade batida para pessoas com deficiência, não é uma novidade. Lidar com isso não é fácil. O sentimento de solidão é um dos principais problemas, gente. Porque é mais do que um sentimento de querer uma companhia ali, mas é uma sensação de vazio. E a gente tem que conversar sobre isso. Então, eu trouxe o psicólogo Rodrigo Torraca para bater um papo com a gente sobre solidão da pessoa com deficiência. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Sara. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar para esse público maravilhoso que você tem. Eu que agradeço. Bom, primeiro, fala pra gente sobre quais são os efeitos da solidão em uma pessoa, tendo ela uma deficiência ou não. Importante a gente falar disso, que os efeitos da solidão em si, tem uma diferença. Primeiro eu vou falar sobre a diferença entre solidão e solitude. Solidão é quando você quer a presença de alguém na sua vida, algo romanticamente ou não, e você não te é proporcionado isso, você não tem acesso a essa questão. Solitude é quando, mesmo quando você tem essa possibilidade, você querer ficar com você mesmo, escolher ficar sozinho. Muitas vezes não é isso que acontece com a pessoa com deficiência, ou não, né? Mas nessa questão pode acarretar uma série de coisas. Sentimento de insuficiência, sentimentos pode causar depressão, pode causar ansiedade, falta de autoestima e uma série de outras coisas aí até mais pesadas em relação a isso. Rodrigo, a gente sabe que o ser humano ele é sociável e essa convivência é muito importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa. E a pessoa com deficiência, às vezes, ela fica limitada a conviver ali com a sua mãe, com o seu pai, com pessoas da sua família e não tem mais essa convivência com outros indivíduos. Eu queria que você falasse sobre quais são os efeitos disso especificamente para uma pessoa com deficiência. Sim. Primeiro a gente tem que falar que muito dessas limitações são impostas pela própria família. E aí vem uma questão que é até chato da gente falar, mas a família impõe como coitadismo, faz com que a pessoa com deficiência se torne vítima da deficiência dela. E é justamente o contrário, gente. A gente tem que dar independência para a pessoa com deficiência, a gente tem que deixar viver. Para deixar viver, a gente tem que fazer ela sim passar por alguns perrengues, fazer ela sim tomar decisões por ela mesma. Então isso acaba acarretando novamente questões de autoestima, falta de autoestima gigantesca, às vezes, dependência da própria família e mais para frente, quando essa pessoa talvez tiver algum tipo de relacionamento, a pessoa pode não conseguir identificar coisas como relacionamentos abusivos, pode criar dependência do parceiro, pode criar uma certa dependência real para absolutamente tudo, dependência emocional, dependência financeira, dependência de estar com alguém nesse sentido. Sim, eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente acredita que é normal, que é aquilo que tem, que é natural, você conviver com pouquíssimas pessoas, você não ser dono da própria vida, eu acho que você passa a aceitar alguns abusos com mais facilidade. Porque é aquilo que você conhece, é aquilo que é natural para você. Sim, a pessoa com deficiência ela é levada a acreditar nisso, que ela tem, que as limitações dela vão ser impostas para a vida dela. E isso é completamente errado, porque a pessoa com deficiência ela é uma pessoa, gente, ela é uma pessoa comum. Minha família
tem pessoas com deficiência, ela tem um sentido prático muito grande com as pessoas com deficiência. Eu fui criado vendo e normalizando absolutamente tudo. A gente não tem problema absolutamente nenhum com pessoas com deficiência, seja ela qual deficiência for. A gente se adapta muito fácil a essas questões de deficiência. Com um surdo, a gente pega um surdo e vai tentar compreender ele. Primeiro com mímicas e tal. Eu, por exemplo, tenho formação também em Libras e me comunico. Nunca se deixou. São todos muito independentes, as pessoas da minha família. São todos muito independentes, todos formados, todos muito bem resolvidos. É isso que uma família tem que fazer. Tem que dar independência, tem que dar esse suporte. Suporte é diferente de você deixar a pessoa dependente de você. Você dá suporte, não é carregar no colo. Isso é muito importante. Eu acho que até para pessoas sem deficiência, para você ver que assim, com a inclusão todo mundo sai ganhando, né? Porque uma pessoa sem deficiência, que nunca conviveu com uma pessoa com deficiência, e uma pessoa sem deficiência que já teve esse convívio, eles vão ter relações completamente diferentes. Sim. Com o mundo ao redor, com o futuro, quando conhecer, quando conviver com uma pessoa com deficiência. Por isso que eu falo, gente, todo mundo sai ganhando com a inclusão. Todo mundo sai ganhando, porque uma pessoa que não convive, não tem nenhum tipo de convívio com uma pessoa com deficiente, a primeira identidade que ela vai ver na pessoa é a deficiência. E ela é levada a crer que é dessa forma, né? Nossa, a pessoa é deficiente, nossa, coitado, nossa, muitos nossos nas falas deles. E não, acho que uma questão muito importante de se dizer para a pessoa não deficiente é que, pergunte, você tem algum tipo de dificuldade em alguma situação? Eu posso te ajudar em alguma situação? Ou você é totalmente independente, você consegue fazer tal? Perguntar nunca é dolorido. Posso te ajudar com alguma situação? Posso te ajudar com um brinco, por exemplo? Você fala, não, eu consigo colocar, sem problema nenhum. Ok. Você tem várias outras identidades, além da identidade de pessoa com deficiência. Essas identidades é que têm que ser ressaltadas, não a deficiência em si. Sim, isso é muito importante. E então, fala pra gente de que maneira que o preconceito, de que maneira que essas preconcepções aí super atrasadas podem prejudicar as pessoas, tanto pessoas com deficiência quanto pessoas sem deficiência. Em relação às próprias relações mesmo, vamos pegar relações afetivas ou românticas, a pessoa sem deficiência, ela já tem um preconceito estabelecido também de que talvez esteja se aproveitando da pessoa com deficiência. Também vem muito enraizada essa questão. Um cadeirante. Nossa, mas você namora uma cadeirante? Ela é uma cadeirante, gente. Como que você vai, né? Você está se aproveitando dessa pessoa. Pessoa sem deficiência, ela também tem esse pé atrás, vamos dizer assim, em questão a esse tipo de relação. E, claro, uma deficiência. Nossa, como é que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com uma pessoa que usa uma prótese na perna? E dependendo do tipo de prótese, uma cadeirante, como é que eu vou... Como que faz na hora H? Sim, como que faz na hora H? Vou estar me aproveitando, Tenta gente... pra ver como que é. Exatamente, gente. A gente estuda posições, a gente estuda jeitos, maneiras e maneiras de fazer as coisas. E na mesma situação do surdo, na mesma situação do cego, então... Muito provavelmente na mesma situação sua, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E aí, para o seu parceiro também é estranho. E estranho é uma palavra esquisita para se usar, mas é estranho. Foge da normalidade, do que a gente foi criado, do que a gente entende. Tem que se entender muito bem, tem que se informar mais, tem Sim. que haver realmente essa interação entre deficiente e não deficiente, para que a gente acabe normalizando absolutamente tudo, e normalizando as relações. Tem pessoas com deficiência muito mais interessante do que os que se julgam normais, do que não são deficientes, fisicamente, né? Sim. E como que a família de uma pessoa com deficiência, você falou um pouquinho sobre família, Sim. né? Como que a família de uma pessoa com deficiência pode contribuir para que esse isolamento não aconteça? Justamente fazendo com que ela não se sinta uma coitadinha, não se sinta incapaz, não se sinta dependente de outras pessoas. Sim, tem limitações, sim, tem algumas questões que a pessoa com deficiência talvez tenha uma necessidade de um apoio, mas apoio é diferente de dependência.
Isso é diferente. A família tem que tornar a pessoa com deficiência o mais independente possível. Fazer as suas escolhas. Quebrar a cara, às vezes. A gente quebra a cara. Sim. Então, por que a pessoa com deficiência... porque ela tem que ser, Por que então, ela não pode colocada... lidar com frustração? Sim, exatamente. E aí, frustrações acontecem. Você tocou num ponto muito, muito legal. Frustração. Frustração é a palavra. Deixe-se frustrar desde pequeno. Eu não consigo pegar alguma coisa. Se vira, vai, faz, você consegue. É esse apoio, é esse incentivo que a família da pessoa com deficiência, desculpa, precisa fazer. Ela precisa incentivar, ela precisa normalizar a deficiência. Sim. Com a própria pessoa. Para isso, porque toda mudança ela vem do interno da gente. E se internamente a família proporciona esse tipo de mudança, essa normalização, a gente acaba expandindo isso para as pessoas que estão à volta. Uma coisa que eu aprendi muito com a minha família, acho que não só com a minha família, assim, de maneira geral, e que como pessoa com deficiência eu não fazia, eu sofri muito até eu aprender a fazer, foi pedir ajuda. Eu tenho até hoje muita dificuldade de pedir ajuda. E a minha família sempre estava ali, eu faço isso pra você, eu faço isso pra você, eu faço isso pra você. Então eu não precisava pedir. Nos momentos em que eu saía de casa e precisava pedir ajuda, porque outras pessoas não conheciam tão bem as minhas necessidades, eu ficava tipo, tá, e aí? Então, tipo, a minha família em alguns momentos teve que parar de me oferecer para que eu aprendesse, você pode fazer tal coisa para mim? E não tem problema nenhum nisso, em pedir ajuda. Somos pessoas, da mesma maneira que eu vou ter que aceitar e pedir ajuda em muitos momentos, eu vou ser a pessoa que vai ajudar em outros momentos. Exatamente. E tá tudo ok. E que incrível, né, que a gente pode se somar dessa forma. Mas foi uma coisinha que eu apanhei um pouco ali para aprender. E ainda bem que eu aprendi. Bom, e o que pessoas sem deficiência, que convivem com pessoas com deficiência, ali fora daquele âmbito da família, sei lá, tem um colega de turma que estuda comigo e tem uma deficiência, tem um colega de trabalho que tem deficiência e está ali, todo dia eu convivo com aquela pessoa, o que essas pessoas podem fazer para incluir pessoas com deficiência ali no convívio social? A palavra é inclusão. Inclui nas brincadeiras, inclui nas festas, inclui nas conversas, inclui no convívio em si. Não há uma outra maneira de se fazer a não ser incluindo. É questionando, é debatendo, é perguntando. Você quer, você não quer, o que você faz, você não faz. É isso, porque a limitação ela vem muito do não conhecimento. Se eu te limito só por te olhar, eu já esqueço toda a sua vivência, toda a sua construção. E você vem de uma construção muito legal, de aprendendo, de ensinar, de conversar com as pessoas. Então isso tem que ser feito. Das pessoas não deficientes, elas devem principalmente, claro, ter empatia pela pessoa, se informar muito com a própria pessoa deficiente, porque nada mais justo do que ela mesma dizer o que ela pode, o que ela não pode fazer, o que ela consegue ou não, o que ela precisa de ajuda, o que ela gosta, o que ela não gosta, porque o sentido é exatamente o mesmo, de uma pessoa deficiente ou não. Tem uma coisa muito legal em relação a incluir no convívio, quando se fala, por exemplo, de um ambiente como a faculdade, de um ambiente como o trabalho, é que muitas pessoas sem deficiência acreditam que a inclusão é assim. Eu faço faculdade com uma pessoa que é cadeirante. Eu incluo ela, eu chamo ela para fazer trabalhos comigo, eu chamo ela para almoçar comigo, mas para ir no barzinho na sexta-feira, para ir na chopada da faculdade, para ir no open bar, eu não chamo porque é uma pessoa com deficiência, né? Para um rolê em casa ali, que vai rolar bebida, vai rolar música, eu não chamo porque, gente, né, ela tem uma deficiência. E não é assim, é justamente o contrário que a gente quer, uma inclusão total, uma inclusão que aconteça em todos os momentos e que não seja parcial. Sim. Porque senão a pessoa vai ser parcialmente incluída e vai continuar parcialmente solitária, certo? Então acho que a gente tem que ver a inclusão assim de maneira geral. Exatamente. Rodrigo, eu te agradeço muito, muito, muito por ter participado, por ter contribuído tanto com o nosso podcast. Divulga suas redes sociais para o pessoal conhecer seu conteúdo, para o pessoal te procurar. Eu que agradeço, Sara. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui. Precisando é só chamar. Pode deixar. Me sigam nas redes. O meu Instagram é @torracapsicologia e o Facebook é Rodrigo Torraca Psicologia.
Ok. Pessoal, me sigam no Instagram também, que é @soupassarinha, e acompanhem as redes sociais do jornal O Estado MS para estar sempre de olho em tudo que está acontecendo, nos próximos episódios, nos outros podcasts que o jornal O Estado também tem. E muito obrigada. Até a próxima!